um brasileiro, nascido em Monte Santo, Minas Gerais. Não vou contar a minha idade nem sob tortura. Não, mas já estou velhinho já. Me formei em jornalismo, estudei bastante. Estou na Globo desde 2000 e sempre erro isso aí, mas eu estou há muito tempo. Meu nome é Fábio Francisco Esteves, sou juiz de direito do TJDFT, titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e também presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a MAGIS-DF. Eu me chamo Simone Maia Evaristo, sou bióloga e atuo na área de citotecnologia aqui no Instituto Nacional do Câncer. Eu comecei o taekwondo com 7 anos de idade porque eu era apaixonado por filmes de luta. E aí eu queria imitar aqueles movimentos que eu via dos atores nos filmes. E um dia, em São Sebastião, uma cidade muito pequena, fica a 3 horas de São Paulo, e aí por esse fato eu queria aprender a lutar, a fazer uma arte marcial. E aí minha mãe me levou um dia num clube, um clube chama Tebá, esse clube ainda existe nessa cidade, para pesquisar o que eu poderia fazer. E quando eu vi o taekwondo foi uma grande paixão pela primeira vista. Eu nasci em São Paulo, zona leste de São Paulo, passei a minha infância em São Mateus, que é um bairro bem periférico, próximo de Santo André e São Bernardo. Depois disso, passei a minha juventude em Arthur Alvim, os dois são bairros, não é, da região leste da cidade de São Paulo. Estudei em escolas públicas, fiz um curso pré-vestibular importante, que foi o Núcleo de Consciência Negra, aqui na Universidade de São Paulo, e depois disso o curso de Artes Plásticas, licenciatura em Artes Plásticas, fiz também um mestrado e atuei em museus, também em alguns outros órgãos de patrimônio da área artística e cultural, e também, claro, produtor de obras, de livros, de quadrinhos e de literatura infantil. Sou dessa época do vestibular, foi o primeiro vestibular unificado que teve no Brasil em 74. Aí consegui passar para a UFRJ, no Rio de Janeiro, capital, foi bom para mim, porque aí a gente facilitava transporte, uma série de coisas, né? E quando eu entrei na universidade, era a UFRJ, ainda é aquela Universidade do Brasil, aquele brasão antigo, né? Com a vinda da família real para o Brasil. Eu tenho que falar que nós, brasileiros negros, somos 54% da população. Uns mais claros, outros mais escuros, entendeu? Mas nós somos 54% da população. Eu não quero comandar o país, de maneira nenhuma, mas eu quero que o país me comande e tenha respeito comigo. Eu quero ter no país a possibilidade de ver todos, brancos, negros, índios, o que for, com possibilidades de ler, estudar e juntos reconstruírem, se for necessário, um Brasil que às vezes está afundando lá. A gente sabe muito bem disso. Eu quero que todos, o meu sonho é que todos estejam juntos e empurrem o país para frente. Na maioria das vezes, a palavra negro, até se você procura lá no dicionário, é uma palavra que está associada a questões, a expressões negativas, né? Dia negro, coisa de preto e tantas fome negra e outras expressões que a gente vê que o contexto dessa síndrome aí de uma negritude não é uma coisa positiva. Isso vem de um olhar de uma raça superior à outra, porque quando a Europa tomou a decisão de invadir a África e desses africanos trazer eles para o Brasil, para que eles trabalhassem de graça para alimentar a riqueza daquelas colônias, esse olhar ainda é hoje. Então ele quer que esse determinado grupo ainda continue trabalhando de graça ou recebendo muito pouco, para que
situação de poder dele ainda se mantenha. Então, quando a gente fala que o machismo não deve ser discutido só pelas mulheres, porque quem provoca o machismo são os homens. O racismo não deve ser discutido só pelos negros, porque quem provoca o racismo são os brancos. A representação do negro no meio científico é aquilo que eu estava te falando. Eu não tinha percebido, mas ainda é pouca. Ou eu acho que está precisando reunir mais para a gente ver e conhecer. Eu estava numa reunião com um grupo que eu faço de um trabalho, eu até brinquei com eles, porque tem uma hora que eu parei, eram umas 6 pessoas, eram uma biomédica, e eu olhei assim e falei, gente, vocês são todos loiros. Ela disse, mas você está fazendo bullying? Eu falei, não, eu só estou constatando, vocês são todos loiros, né? Porque as meninas tinham pintado o cabelo de loiro, eu estava orientando uma outra, uma equipe, eu falei, caramba, são todos loiros. Eu sou mato-grossense, venho de uma família de trabalhadores rurais. Meu pai era trabalhador rural, fazia trabalho de liderança de outros peões. Minha mãe trabalhava na fazenda também como cozinheira. Meu pai era analfabeto, minha mãe tinha um ensino fundamental. Morei em fazenda até os meus 11 anos de idade, tive educação rural e depois disso, na cidade, continuei tendo educação pública, universidade pública. Tomei a decisão de ser juiz quando eu ainda estava no ensino médio, com 15 anos. E 12 anos depois eu tomei posse aqui no Tribunal de Justiça. Foi sorte que a vida me deixou eu nascer nesse momento. De um lado, não se falava tema nenhum. Discriminação, racismo, nem se falava isso. Não tinha. Aí eu consigo ingressar numa universidade pública, com toda a igualdade de todos, e faço uma opção por concurso público no tempo certo. Então, eu estou fazendo minha sabatina, peraí, eu fui fruto de uma sorte da vida. Isso não quer dizer que todos que nasceram comigo tiveram essa sorte. Eu lembrei esses dias que, com 14 anos, eu com um grupo de amigos jogando bola, voltando para casa, a polícia parou a gente. E a gente era um grupo de jovens, a gente não entendeu por quê, porque a gente estava em 4 garotos e uma bola. Aquela abordagem sempre assustadora, sempre nos ofendendo muito, como se a gente tivesse cometido algum tipo de crime. Aí aquilo se foi e a gente não entendeu o porquê que estava acontecendo. E semana passada isso aconteceu comigo, saindo do meu carro, indo no médico. Então, assim, a primeira vez foi com 14 e a última vez agora foi com 36. E eu me pergunto, até quando? Né? Por que abordar uma pessoa que está saindo dentro do seu próprio carro? Será que isso acontece com as outras pessoas? Eu estava no hortifruti, aí passou um rapaz que me conhece, né? E ele falou, alô, doutora. Ele soltou aquilo alto. Tinha uma mulher que ela parou, me olhou de cima a baixo. Eu só virei a cara e ri. Ela, tipo assim, doutora? Porque eu estava vestido como eu vou comprar fruta, verdura, porque eu vou... Ela olhou de cima a baixo. Então, eu acho que a falta de conhecimento das pessoas, não sei se é preconceito, é uma ideia que se tem quando você olha e já imagina, não imagina o que seja aquela pessoa. A gente tem vários aspectos aí da nossa cultura que é, sobretudo, uma cultura negra, né? Na alimentação, na geografia, na linguagem. Nós temos 22% do português que é quimbundo, originário, né? De uma das línguas nacionais de Angola, por exemplo. Então é muita coisa, né? Nós somos muito mais africanos do que pensamos. Menos europeus, com certeza. E eu fiquei muito marcado durante muito tempo por ter sido preso com 12 anos. Como ladrão. Isso aí não se faz, cara. Isso não se faz. Então, para mim, uma criança branca, azul, roxa, amarela, não importa. A gente tem que ter carinho, afeto e tem que estar do lado, de frente para ele, falando com olho no olho e dizendo não é assim ou é assim. Que eu te aceito como um empregado, mas eu não te aceito como um dono. Isso é uma coisa que incomoda muito a gente. Né? Porque a gente sabe que é o racismo que está direcionando aonde a gente deve chegar. As pessoas dizem
o que nós queremos ser, não a gente que está falando, não, eu quero ser médico, eu quero ser empresário. Não, as pessoas falam, eu acho que você pode ser isso. Ou, né, o RH ele é tão opressor quanto a polícia na periferia. Porque o RH que diz se você entra ou se você não entra. Ela olha para você, o seu cabelo é muito armado, acho que você tem que usar seu cabelo preso. Né? Mas ela não fala para a pessoa que tem o cabelo liso, olha, seu cabelo é muito liso. Um juiz negro hoje andando no corredor do fórum, com certeza ele vai ser perguntado sobre onde fica determinado tipo de sala, ambiente, porque eles vão confundi-lo com segurança. Não que ser segurança, evidentemente, seja menos do que ser juiz, mas ele vai ser confundido. Na verdade, é que ser segurança ele pode, ser magistrado não. O trabalho do magistrado no dia a dia, em salas de audiências, em condução de processos que lida com o público, vai ter certa dificuldade. Eu mesmo tive dificuldade ao julgar uma injúria racial, o advogado questionar a minha competência para julgar o processo. Então, isso vai ser questionado. A minha mensagem é que, do mesmo modo como o racismo e a discriminação foi algo construído na nossa sociedade hoje, e isso está posto, infelizmente, a gente tem como, a partir da luta, da resistência, da luta em grupo e do diálogo também, desconstruir essas práticas racistas e discriminatórias de diversos grupos da nossa sociedade. Mas para isso é essencial que a gente consiga dialogar e que a gente consiga avançar nessas discussões e nessa pauta, conjuntamente também. O primeiro passo para o Brasil seria, vamos reconhecer que somos um país racista, e isso como um todo. Porque a falta do reconhecimento, né, o Florestan Fernandes disse uma vez que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então aí, né, a gente vai descortinar aí uma série de eufemismos quando as pessoas não querem de fato abordar de maneira frontal, olha, nós somos racistas, quando é que nós vamos colocar essa discussão na mesa de jantar? Trabalhar para quê? Qual foi? Eu sei e você sabe. Vivemos no Brasil, na terra da pilantragem. O certo tá errado, tipo churrasquinho de gato, propaganda enganosa. Quem fatura são os ratos. Essa carioca, cara do pilantragem, o verdadeiro trambiqueiro, malandragem é que é arte. Better Call Saul, o advogado. Que tal um acordo que fique bom para os dois lados? Ah, menino, vê se não apronta, direto pro colégio, tira o olho da lomba. Essa é pros pretinhos, essa é pras negona. Tá quente essa terra, mas que ladeira longa. É um vai e vem, é nesse vai não vai. É vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem. Diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar. É vai e vem. É nesse vai, não vai, vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem, diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar, vai e vem.